aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Casos de Terça. Pra quem não sabe, esse é um quadro aqui no meu canal que eu falo sobre casos reais, crimes não solucionados, coisas bizarras e sobrenaturais. Então eu já aviso que nesse vídeo pode ter muitos gatilhos. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu não te aconselho a continuar. Se você continuou aqui comigo, já se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. E também já se inscreve lá nas minhas redes sociais. Eu tenho meu TikTok Casos de Terça, que é o mesmo conteúdo que eu posto aqui, só que são vídeos mais curtos e tem vídeo quase todos os dias. E também tenho o meu Instagram, Agatha Guindani, que é meu Instagram mais pessoal, coisas mais aleatórias do dia a dia. E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, não é um caso em específico, mas eu vou contar um pouquinho de quem foi o Ed Kemper, que é um serial killer muito conhecido mundialmente, e ele ajudou muito o FBI a criar esse conceito chamado serial killer, que são os assassinos em série. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Ed Kemper nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 em Burbank, da Califórnia, e ele era filho do meio de Edmund Emil Kemper II e Clarnell Kemper. Depois do divórcio de seus pais em 1957, ele se mudou com a sua mãe e suas duas irmãs para Montana. Só que o Kemper, ele tinha um relacionamento muito difícil com a sua mãe. Ela era alcoólatra e ela era muito crítica com ele. Ela culpava ele de todos os seus problemas. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele contou para uma das suas irmãs que ele estava apaixonado por uma professora do colégio. Até aí tudo bem. O problema é que ele chegou a uma conclusão bem inusitada. Ele achou que teria que matar a professora para conseguir um beijo dela. Então ele falou isso de forma super espontânea e natural para sua irmã. Então aí já começa toda a problemática do Kemper, né? Que é algo que segue por muitos serial killers, que é esses problemas da infância. Então ele tinha esse jeito dele bem excêntrico, bem diferente, mas ao invés da família lidar com isso, procurando ajuda, levando ele para um psiquiatra, enfim, a mãe dele decidiu que ia trancar ele num porão que não tinha ventilação, não tinha nenhuma luz, nenhuma janela, porque era o jeito que ela iria afastar ele das irmãs, porque ela já considerava que ele poderia ser um risco, e também esconder ele de toda a família, né? Então ela já demonstrava também ter um certo medo, uma certa vergonha do próprio filho, o que com certeza deve ter mexido muito no psicológico dele. O Kemper, ele tinha algumas fantasias bem sombrias, e ele constantemente sonhava que estava matando a sua mãe. Ele cortava a cabeça das bonecas das irmãs dele, e até um dia ele convenceu as irmãs dele a jogar um jogo que ele chamava de câmara de gás, onde ele vendava elas, levava até uma cadeira e ele fingia se contorcer de agonia até morrer. Isso já chamou muita atenção de toda a família, com toda certeza. E as primeiras vítimas do Kemper foram os gatos da família, então ele matava animais constantemente. E com 10 anos ele enterrou um deles vivo, e com 13 anos ele matou um deles com uma faca. Então, como ele tinha já esse jeito problemático, a mãe dele decidiu fazer o quê? Mandar ele pro pai dele, pra ver se o pai dele dava um jeito, porque a convivência deles não tinha a menor condição. Só que quando o Kemper foi morar com o pai dele já tinha se casado, já tinha outra esposa, inclusive ela estava grávida, né, de outro filho. Só que ela tinha muito receio de conviver com o Kemper. Mesmo ele sendo ali um pré-adolescente, ela sentia olhares muito estranhos da parte dele. Ela dizia que ele meio que perseguia ela pela casa, ele tinha um jeito que dava muito medo nela, então acabou que o pai do Kemper também não deu jeito de conviver com ele e acabou mandando ele para uma fazenda para morar com os avós em North Fork. Então, além de todos esses problemas que o Kemper tinha em casa, com toda a família dele, ele também era um péssimo aluno. Ele tinha muito problema na escola, ele era extremamente alto, ele tinha mais de 2 metros, só que mesmo ele sendo tão alto, ele não intimidava as pessoas da sala, então ele tinha medo de apanhar. Ele era constantemente ridicularizado por todos os colegas de sala, e isso fez com que ele se isolasse cada vez mais, então ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém a quem confiar, nem mesmo na escola. Então, com 15 anos, ele começou a morar com seus avós, como eu tinha comentado anteriormente. Essa fazenda ela era bem isolada da cidade
e ele tinha vários afazeres o dia todo, como caçar animais com seu rifle, que tinha sido dado de presente pelo seu avô. Curiosamente, ele se relacionava bem com seu avô, gostava muito dele, só que ele tinha um péssimo relacionamento com a avó dele. Provavelmente ela já tinha esse gênio difícil, que foi com que fez que a mãe dele também tivesse esse péssimo comportamento com ele. Então, ele e a avó dele tinham bastante conflito também, ele não obedecia a ela, ele sempre estava afrontando ela, porque ela reclamava que ele olhava muito fixo para ela o tempo todo. Então, o que aconteceu foi que ele passou a odiar também morar com seus avós, morar naquela fazenda. Já era um lugar muito isolado. Só que quando o avô dele ensinou ele a atirar com rifle, ele começou a matar muito pássaro, muitos animais. Então, ele foi meio que castigado, eles tiraram essa arma dele. Até que no dia 27 de agosto de 1964, o Kemper pegou toda essa raiva que ele tinha com os avós dele e atirou na avó dele na cozinha depois de uma discussão. Só que ele não tinha intenção de matar o avô dele, porque ele gostava do avô dele. Só que quando o avô dele voltou para casa, ele se sentiu obrigado a atirar no avô também e depois escondeu o corpo. Então, depois que o Kemper cometeu essa atrocidade com os avós dele, ele ligou para a mãe dele, contou tudo o que tinha acontecido e a justificativa dele é que ele tinha atirado na avó dele para ver como que ele se sentia. E o avô, infelizmente, acabou sendo vítima porque ele não queria que ele visse que ele já tinha matado a avó dele. Enfim, daí acabou matando os dois. Depois disso, ele foi levado até um centro juvenil como se fosse uma prisão, né, só que de adolescentes. E lá ele passou por diversos testes e foi determinado que ele tinha um QI muito, muito alto, só que ele também sofria de esquizofrenia paranoide. Então eles decidiram encaminhar ele para um hospital onde tinha segurança máxima para condenados que tinham doenças mentais. Então, em 1969, quando ele completou 21 anos, ele foi solto, né, ali desse hospital que ele estava em tratamento. Só que os médicos tinham recomendado que ele não voltasse a morar com a mãe dele, justamente porque ele tinha esse histórico de abuso com a mãe dele, que ele tinha todos esses problemas psicológicos, mas não teve jeito, ele teve que ir morar com a mãe dele. A mãe dele já estava no terceiro casamento e, na verdade, no terceiro divórcio. Então, ela tinha recebido uma oferta de emprego em Santa Cruz, na Califórnia. Então, ela decidiu se mudar para lá e o Ed foi junto. Então, tempo depois, o Ed ele entrou numa faculdade comunitária e ele começou a fazer alguns bicos, começou a arranjar alguns trabalhos, né, para também ter um jeito de se manter. Até que ele começou a trabalhar com transportes em 1971. Mas o sonho de Kemper era se tornar policial, então ele se candidatou para se tornar um soldado ali do estado, só que ele foi rejeitado por causa do tamanho dele. Então ele era extremamente alto e ele foi apelidado de Big Ed. Só que nisso ele acabou fazendo amizade, ele sempre estava ali em volta dos policiais de Santa Cruz, e inclusive um deles até deu um distintivo e algemas para ele, justamente por essa amizade, por ele admirar o Ed. O Ed era muito inteligente, né, quando ele conversava com as pessoas, só que ele não poderia entrar na polícia justamente porque ele era pesado e ele era muito alto. E o Kemper chegou até a comprar um carro que se assemelhava muito ao carro de polícia da época. Então, como ele tinha sido rejeitado desse cargo aí de soldado, ele começou a trabalhar no departamento de estradas, até que aconteceu um acidente. Ele foi atropelado gravemente enquanto ele estava na moto dele, e nesse acidente ele acabou machucando muito o braço dele, o que impossibilitou ele de trabalhar. Até na época ele processou o responsável, ele ganhou $15.000, só que ele teve que procurar outras atividades, porque o braço dele ficou muito machucado e tinha alguns movimentos, algumas coisas que ele não conseguia fazer. Então ele comprou um carro, que era bem semelhante com o da polícia, e como ele estava meio ocioso ali, tinha um dinheirinho guardado, ele começou a observar que tinha muitas moças na época que pediam carona para ir até o trabalho, carona para ir até a universidade. Então ali ele viu a oportunidade perfeita de começar a satisfazer esses desejos sombrios dele que nunca saíram da cabeça. Então, a partir daí, ele também começou a comprar um monte de ferramenta, um monte de coisa para deixar dentro do carro,
que na cabeça dele iam ajudar ele a satisfazer esses desejos. Então, no começo, ele dava carona para essas mulheres, mas a princípio ele não fazia nada com elas, ele deixava elas irem. Até que um dia, ele ofereceu carona para 2 estudantes do estado de Fresno, Mary Ann Peace e Anita Luchessa. Só que elas nunca chegariam ao seu destino. A família delas então relataram o desaparecimento das meninas logo depois, só que elas não sabiam nada até o dia 15 de agosto, quando uma cabeça feminina foi descoberta na floresta perto de Santa Cruz e mais tarde tinha sido identificada como sendo de Mary Ann. Os restos mortais de Anita, no entanto, nunca foram encontrados. Mais tarde, o Kemper ele ia explicar que ele tinha esfaqueado e estrangulado a Mary Ann antes de esfaquear a Anita também. E depois dos assassinatos, ele trouxe os corpos de volta para o seu apartamento, removeu a cabeça delas e as mãos e também tinha se envolvido em atividade sexual com o cadáver delas. Então, no dia 14 de setembro de 1972, o Kemper pegou Aiko Koo, de 15 anos, e naquele dia ela tinha decidido que ela ia pegar uma carona ao invés de pegar o ônibus para ir para a aula de dança. Só que, infelizmente, ela ia ter o mesmo destino que as outras estudantes. Então, em janeiro de 1973, ele continuou agindo de acordo com o que o impulso dele mandava. Então, ele pegou a caroneira Cindy Shaw e ele atirou e matou ela. Enquanto a mãe dele estava fora, o Kemper aproveitou, levou a Cindy para sua casa e escondeu o corpo dela no seu quarto. Ele desmembrou o cadáver dela e no dia seguinte jogou os restos no oceano. Um tempo depois, essas partes seriam descobertas quando fossem levadas para a terra. E ele enterrou a cabeça dela no quintal da sua mãe. No dia 5 de fevereiro de 1973, o Kemper usou um adesivo de estacionamento do campus onde a sua mãe trabalhava para que facilitasse o seu próprio assassinato. Então ele dirigiu até a universidade e ofereceu carona para outras 2 estudantes, a Rosalind Thorpe e Alice Liu. Um pouco depois de dar carona para essas 2 meninas, ele atirou nas 2 e em seguida passou pela segurança do campus com as 2 mortas dentro do seu carro. Depois desses assassinatos, ele decapitou as suas vítimas, desmembrou os corpos, removeu as balas da sua cabeça e descartou as partes em diferentes locais. E em março, alguns restos mortais de Thorpe e Liu foram descobertos por pessoas que estavam caminhando perto da Highway 1 no condado de San Mateo. E na mesma época que o Ed cometeu todos esses assassinatos, tinham outros 2 serial killers que também estavam atuando na mesma área. Então, Santa Cruz ficou conhecida como a capital mundial dos assassinatos. Só que em abril de 1973, isso ia ter um fim. Era uma sexta-feira santa, o Ed ele tinha ido para casa da mãe dele, só que eles tiveram uma discussão, né, como sempre, e ele esperou que a mãe dele fosse dormir para que ele finalmente acabasse com aquele ódio que ele tinha no coração da mãe dele e matasse ela. Então ele esperou ela dormir e golpeou ela na cabeça com um martelo. Em seguida, ele cortou a garganta dela com uma faca. E ele fez com ela a mesma coisa que ele tinha feito com as outras vítimas. Ele decapitou ela, cortou as mãos e ele também decidiu remover a laringe e colocar num triturador porque ele queria que aquela voz dela fosse calada de uma vez por todas. Depois disso, ele escondeu os restos ali do corpo da mãe dele e ele ligou para uma melhor amiga dela que se chamava Sally Hallett e ele acabou matando ela também e escondendo o corpo dela ali na casa. No dia seguinte, ele fugiu da área dirigindo para o leste até chegar em Pueblo, no Colorado. Então, no dia 23 de abril, ele ligou para a polícia de Santa Cruz e confessou os seus crimes. Why did you wind up giving yourself up? It had to stop. It had to stop. Once my mother was dead, there's almost a cathartic process at that point. I got physically ill right then when she died, when I murdered her. And once she was dead, there was no way I could back out. I had backed down from giving up 1,000 times. You know, I used to get drunk and go sit out in front of the sheriff's department in a parking lot across the street on one of those little concrete parking berms, and I just sit there and say, no, I still can't. The clanging doors, I could still hear them. No, because it'll never open again.
Então, de início, a polícia não acreditou que o Big Ed, o amigão deles, realmente tivesse falado a verdade. Começaram a rir, acharam que era tudo uma mentira. Mas o Ed, então, se encontrou com eles e contou tudo o que tinha feito. E quando eles, né, chegaram na casa, se depararam com uns restos da mãe dele, da amiga dela, enfim. Então, todas as provas levavam realmente para o Ed. E ele, então, era o famoso Co-Ed Killer, que a imprensa tanto divulgava, mas até então não sabia quem era de fato. O Ed Kemper teve 8 acusações de assassinato em primeiro grau e ele foi a julgamento pelos seus crimes em outubro de 1973 e ele foi considerado culpado de todas as acusações. O juiz até chegou a perguntar para o Kemper qual que ele achava que seria a punição ideal para ele. Ele simplesmente respondeu que ele deveria ser torturado até a morte. Mas claro que ao invés disso, ele recebeu 8 sentenças de prisão perpétua. E atualmente, o Kemper ainda está cumprindo a sua pena na California Medical Facility em Vacaville. E desde a sua prisão, o Ed já concedeu inúmeras entrevistas. Ele é um cara que gosta de aparecer. E ele é considerado pelo FBI um cara extremamente inteligente. E ele ajudou muito o FBI a traçar esse perfil de serial killer, a entender o que se passa na cabeça de um serial killer, quais que são os possíveis gatilhos que fazem eles cometerem tantas atrocidades e num número tão grande de vítimas. E até mesmo na prisão, ele é muito respeitado por todos os outros encarcerados, né? E eles falam que ele é um gênio e que ele só foi pego porque ele ligou pra polícia e confessou, porque senão o cara nunca teria sido preso. Porque realmente ele tem um QI de 145, ele é extremamente inteligente. E ele hoje tá com 75 anos e ele é aquele preso modelo. Ele nunca se envolveu em briga, nunca se envolveu em discussão, então ele tá numa boa lá na prisão. Na sua última audiência junto ao Conselho de Liberdade Condicional, o Kemper se recusou a comparecer e pediu para que seu defensor, Scott Curry, fosse no seu lugar e disse algumas palavras para os membros. Então foi falado o seguinte: seu sentimento é de que ninguém jamais vai deixá-lo sair daqui e ele está feliz assim. Ele apenas está feliz com a sua vida na prisão. Então, ao menos ele é um serial killer que tem consciência de que ele fora da prisão, ele é um perigo total para a sociedade, então realmente não daria certo. E ele aceitou muito bem o seu destino, que é passar o resto da vida na prisão. Ele já tá com 75 anos, né? Ele tem pouco tempo, digamos assim, de vida ali ainda. Então ele tá bem assim, ele não vê motivos pra sair, até porque, né, como que ele iria recomeçar com essa idade, questão de trabalho e tudo mais. Mas ele gosta da vida que tem lá, ele é amigo dos policiais, ele tem lábio, ele tem conversa. Então, essa é a vida que o serial killer leva até hoje, então ele continua vivo, cumprindo sua sentença. Então, esse foi o caso de hoje, eu contei um pouco pra vocês de quem foi o Ed Kemper e qual que foi a importância dele dentro do FBI, dentro de toda essa pesquisa da mente humana e dos serial killers, né, de tratar todo esse comportamento, de traçar essa linha de raciocínio. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui, de curtir também para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e levar para mais pessoas. E se vocês têm algum outro caso que vocês queiram que eu fale aqui no canal, deixem aqui nos comentários também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo aqui nesse canal.